Fala rapaziada, eu sou o Léo e eu tô aqui para apresentar mais um trabalho da nossa língua portuguesa. Eu e o meu grupo viemos aqui para apresentar a terceira parte do livro A Ilustre Casa de Ramírez, onde a gente parte da página 77 e vai até mais ou menos ali a metade da 112. Seguinte, nossa parte começa da seguinte maneira. Gonçalo já começa mencionando ao seu amigo Sanches Lucena que mantém um grande laço de amizade com José Videira, né? Que na história ali é um simples ajudante de farmácia, e essa revelação acaba surpreendendo completamente Sanches, que reage espantado, né? Na história ele diz algo como ajudante de farmácia e amigo do Sr. Gonçalo, que nessa época era impensável que uma pessoa do alto escalão da sociedade, né, da nobreza, tivesse laços de amizade com alguém de uma classe inferior. Isso acaba refletindo os preconceitos e hierarquias sociais regidas na época, né? Mas Gonçalo, por sua vez, tenta justificar essa relação, revelando uma simplicidade e tal, e o talento musical de José. No livro, tem uma passagem onde explica isso pra gente. Sim, desde estudante, dos exames do liceu, até o Videirinha passava as férias na torre, com a mãe, antiga costureira da casa. Um momento muito desconfortável para Gonçalo surge quando ele descobre que Antônio Villa-Lobos, né, o Titó, também tem uma amizade com o Sanches Lucena. Essa descoberta surpreende muito Gonçalo, já que ele sempre viu Titó como um confidente e nunca foi informado dessa proximidade entre os dois. Ao perceber essa familiaridade de Sanches, quando ele menciona o nome de Titó, Gonçalo fica com um certo espanto, né? Na história ele até questiona e tal, já que com isso vem a sensação de traição e desconforto, né? A sensação de desconforto acaba crescendo, já que Titó, que ele considerava íntimo e tal, jamais havia mencionado essa relação. Então Gonçalo, nesse momento, ele sente-se completamente desestabilizado pelas intrigas sociais que acabam cercando. Mais tarde, quando Sanches visita Gonçalo já na torre e começa a exibir suas vastas propriedades com aquele orgulho todo, né? Ele aponta para as terras, descrevendo o exagero e a satisfação. No trecho do livro, ele diz: ali, do lado da Ermida, pertence ao Monte Agra. Mas, mais para lá, passando o Azinhal, pelo monte acima, é tudo meu. Essa ostentação toda de riqueza irrita profundamente o Gonçalo, que tem uma postura mais reservada e não aprecia essa exibição pública de poder, né? Essa cena reforça o contraste e o comportamento vaidoso de Sanches e a relutância de Gonçalo em participar desse tipo de competição social. Bom, e aqui a gente vê a frustração de Gonçalo com o círculo social todo, né, ao seu redor, que acaba crescendo quando ele descobre que o seu amigo Titó, que havia prometido jantar com ele, decide ir para uma festa e abandonar Gonçalo, né? Sentindo-se completamente isolado e traído, Gonçalo planeja uma pequena vingança, onde ele inventa uma festa fictícia, na qual supostamente até a Ana Lúcia estaria presente, com o objetivo de causar toda uma inveja e desconforto. No livro ele até tem uma passagem onde ele diz: pois se vires hoje o senhor Antônio e o senhor João Gouveia, não te esqueças de lhes dizer que eu sinto muito, que eu também cá tinha à noite na torre uma festa. E esse momento de ironia e desabafo reflete completamente, né, o crescente desencanto de Gonçalo com a superficialidade da vida social que rege, né, em sua volta. Assim, Gonçalo vive um conflito entre o peso das tradições familiares e o seu desejo de liberdade. É um tema que reflete a crítica que a essa de Queiroz faz à falta de genuinidade da aristocracia portuguesa. Sim, esse dilema entre manter a aparência de nobreza e buscar um caminho mais autêntico é central à obra inteira e reflete, né, a crítica à sociedade portuguesa no final do século XIX. Oi gente, dando continuidade aqui na parte do Léo, nesse trecho, né, da Ilustre Casa de Ramírez, de essa de Queiroz, a gente consegue perceber o dia a dia de Gonçalo Mendes Ramírez, um fidalgo que vive numa grande propriedade, né, a Torre de Ramírez, que tenta manter o prestígio da sua família, apesar das suas dificuldades. Bom, a história começa com a chegada da sua prima Maria Mendonça, né? É uma mulher muito preocupada com suas origens nobres, ela sempre tenta participar das famílias mais importantes de Portugal. Ela trata Gonçalo e a sua irmã, né, Gracinha, com muita intimidade, chamando-os de primos. Gonçalo, ele gosta muito de Maria, tanto que eles trocam apelidos carinhosos, ele elogia a sua personalidade animada e brincalhona, e eles trocam esses apelidos afetuosos, tanto que tem uma parte que ele diz assim: dizem que estou lindíssima,
muitíssimo, absolutamente irresistível. Depois que Maria vai embora, o padre-soeiro, o capelão da família, ele aparece uma visita. Ele não ia lá já faz um tempo, inclusive Gonçalo, apesar de recebê-lo bem, ele faz piadas pela sua ausência. Mas enfim, eles conversam sobre muitas coisas, incluindo o bom negócio que Gonçalo fez, que foi de alugar uma das suas terras ao Pereira. Tanto que ele fala aqui no livro que ele está orgulhoso da sua negociação e ele diz assim: arredei há dias a quinta ao Pereira brasileiro, por um conto 150 mil réis. Isto mostra que, apesar de nobre, Gonçalo, ele se preocupa com o lado financeiro das coisas, né? Ele sabe fazer negócio. A parte mais legal desse trecho é quando Gonçalo ele fala sobre suas ambições políticas. Ele quer se tornar deputado, mas não pela paixão pela política, mas porque aquilo lhe daria muito poder e influência. Tanto que ele no livro ele compara Portugal com uma fazenda, ou seja, governada por poucos homens, uma fazenda enorme, governada por poucos homens poderosos em Lisboa. Ele quer fazer parte dessa parceria. Tanto que no livro ele fala assim: Portugal é uma fazenda, uns 30 sujeitos em cima em Lisboa que formam uma parceria, que recebem e governam. E por fim, só pra finalizar esse trecho, eu falo que mostra como Gonçalo, embora seja um nobre, ele está focado em ganhar poder, dinheiro, influência, vivendo aquele dilema de sempre prestigiar sua família, né? Em busca de se adaptar ao novo tempo moderno. A mistura de negócios, humor, política, revela entre as antigas tradições nobres e o novo mundo de oportunidades e ambições que ele se encontra. Meu nome é Nicolas e eu vou continuar a parte da Bia, onde o Barroso e Titó continuam sua conversa sobre seus poderes políticos, seus poderes de capitais, e ambos têm um pensamento diferente. Enquanto o Barroso expressa seu desdém pelos políticos, ele pensa que os políticos não deviam exercer tanto poder sobre o seu próprio poder, sobre o poder de Barroso. Ele pensa que os políticos não deviam influenciar tanto no seu capital. Barroso ele defende o seu próprio poder em outras terras, principalmente as terras de Portugal, enquanto Titó tem um pensamento ao contrário. Ele reconhece o poder do Estado e ele reconhece que ele deve exercer mais poder sobre o capital do homem. E ele destaca que Barroso, querendo ou não, essa é a realidade. E a cena muda totalmente com a chegada das irmãs Lousadas ao restaurante. Eu vou ler aqui um trecho para vocês acompanharem essa chegada. Do lado das ruas das Pegas, as duas Lousadas, muito esgalgadas, muito sacudidas, ambas com manteletes curtos de seda preta e vidrilhos, ambas com guarda-sóis de xadrezinhos desbotados, avançavam este ano pelo largo empredado duas sombras agudas. As duas manas lousadas, secas, escuras e gariúlas como cigarras desde longos anos em Oliveira. Eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as recedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade não existia nodoa, brecha, bule rachado, coração dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, chapéu enterrado na missa, bolo incomodado nas Matildes e os seus 4 olhinhos furantes de azeviche, bolo incomodados nas Matildes e os seus 4 olhinhos furantes de azeviche sujos não descobrissem, e que sua solta língua entre os dentes ralos não comentassem com a malícia estridente. Dela surgiam todas as cartas anônimas que infestavam o distrito. As pessoas devotas consideravam como penitências essas vistas, como durante horas galvaram abandono aos braços escarnifrados, e sempre por onde elas passavam ficavam latejando um suco de desconfiança e receio. Mas quem ousaria rachar as duas manas Lousadas? Eram filhas do decrépito e venerado general Lousado, eram parentes do bispo. Dando um breve resumo, acho que já deu para perceber, essas irmãs Lousadas, elas eram as famosas fofoqueiras do bairro, fofoqueiras do distrito. Tudo que acontecia, tudo que acontecia, elas davam um jeito de descobrir e contavam para todo o distrito. Se elas estavam em um lugar, naquele lugar não existia vida particular. Tanto em que uma parte do livro você consegue ver o desespero de Titó em ver elas. Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o desespero dele. Não vem para cá, trovejou o Titó com imenso alívio. Um efeito no meio largo rente a grade que circunda um antigo relógio de sol. As duas manas paradas erguiam bicos escuros, farejando e espiando a igrejinha de São Mateus, onde o sino lançará um repique de batizado. Como os diabos que é pra cá. As Lousadas dedicadas investiram contra o portão dos Cunhais. Então foi o pânico. As gordas pernas de Barroso fugindo abalaram quase
derrubaram. Sobre os contadores, os potes bojudos da Índia. Pulando um pouco mais a parte da história, continuando. Que foi? Um clamor abafado envolveu a doce senhora ameaçada. As ousadas. Fugidamente Otitó e João Gouveia apertaram a mão que as lhes abandonou esmorecida. A sineta do portão tilintará temorosa e a fila escalvava, onde o padre Soeiro rebolava o reboque, enfiou a livraria que o barrou e esferrou-lhe, gritando ainda Gracinha com a inspiração. Esconde as sangrias, pobre Gracinha. Tarando, em seu tempo de chamar o escudeiro carregou. Ela quer um banquete do corredor. No esforço desesperado, a pesada sal, com que as lousadas se as descortinassem, edificariam por sua obesidade a mais alta que a torre de São Mateus, uma história pavorosa de vinhaça e bebedeira. E a minha parte, ela basicamente se encerra com o escândalo de Noronha, onde o Gonçalo, ele num senso de justiça, após ouvir todo esse escândalo, onde o governador civil André Cavalheiro, que persegue o funcionário Ricardo Noronha, aparentemente por motivos pessoais relacionados à irmã de Noronha, onde ele tem um certo desejo pela irmã de Noronha, então ele tem uma rixa também com o Noronha, né, porque irmã, né, cunhado, então rola essa rixa. E Gonçalo, após ouvir toda essa injustiça do Noronha em seu trabalho, decide expor publicamente no Jornal de Porto, também por conta das irmãs lousadas, esse escândalo e todo esse senso de justiça de Gonçalo em querer expor esse ato de corrupção. O escândalo é promovido por toda a cidade e todo o distrito fica sabendo. Além da linguagem extremamente difícil do livro, durante a história toda, nós podemos perceber que Eça de Queiroz usa a história de Gonçalo para criticar de forma irônica a decadência da nobreza naquela época, né? Ele mostra que, enquanto o mundo se moderniza, essa aristocracia continua presa com essas velhas tradições que são retratadas durante a história, assim tentando se pegar a um legado que está desmoronando. No fundo, Gonçalo representa alguém que, por mais que tente, não consegue encontrar o seu lugar nesse novo cenário de adaptações que reflete os desafios de quem vive em tempos de mudança.